Um outro ponto que eu destaco aqui, que preocupa, é a parte mental do tricolor. A entrevista que o André, do Fluminense, concedeu à repórter da Band logo após a saída, e eu só fui ter ideia dessa entrevista após sair do Maracanã, chegando em casa para ouvir, foi uma entrevista que, para mim, além de ter sido mal educada por parte do André, ele não foi nem um pouco feliz na entrevista. É claro que o calor do momento pesa. Foi uma entrevista onde ele tenta passar um pano, né, a expressão que todo mundo usa, para um momento de crise do Fluminense. Assim, uma crise de um início de ano ruim. O Fluminense, claro, acabou de ser campeão do título mais importante da sua história, no Maracanã, da Libertadores. O Fluminense conquistou uma Recopa em cima de um rival que estava engasgado, mas passado é passado. E uma equipe que quer ser campeã, continuar sendo campeã, como foi o Palmeiras, como o Flamengo em determinado momento, né, depois da era Jesus, queria continuar sendo campeão, e o time continua disputando, precisa de virar logo a chave, e não é o que acontece com o Fluminense nesse primeiro momento. É claro que essa intertemporada pode ser que Diniz consiga organizar a equipe. Mas vamos ouvir primeiro o que o André falou logo após a saída do jogo, para a gente comentar em cima disso. Estou aqui com o André. André, o final do ano do Fluminense conquistou a Libertadores, nesse início a Recopa, mas agora chega a 13 clássicos sem vencer. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que passa o Fluminense agora. Cara, vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do estadual, somos bicampeões da Taça Guanabara, acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos 5 dias, já jogamos a Recopa, fomos campeões da Recopa. Eu acho que vocês hoje falam muito do lado negativo. Eu acho que vocês têm que falar mais do trabalho que vem sendo construído. O Diniz assumiu o Fluminense 2022 na zona de rebaixamento, praticamente no 15º colocado. Naquele ano fomos terceiro do Brasileiro. No ano seguinte, foi o ano passado, campeão da Libertadores, bicampeão do estadual. Então eu acho que você deveria mais falar do trabalho positivo do que ficar batendo nessa tecla de clássico sem ganhar. Eu apontei aqui o início, né? Campeão da Libertadores e também da Recopa. Agora, 18 dias sem atuar. O que precisa mudar? Cara, eu acho que a nossa equipe estreou de verdade nessa segunda partida. Eu acho que pecamos muito no primeiro jogo. Mérito total pro Flamengo. Acho que o nosso time, mesmo voltando um mês depois do que todos os outros, acho que não jogamos no nosso nível, não conseguimos colocar tanta intensidade. Então, como eu falei, mérito do Flamengo, acho que agora é procurar descansar, botar a cabeça no lugar e fazer uma temporada aí muito boa. Muito obrigada, André. Pois é, então ele tentou se justificar de atuações bem ruins do Fluminense. E é claro, o Campeonato Carioca nem sempre é parâmetro de alguma coisa, mas de um elenco qualificado como o Fluminense tem, um elenco que tem grandes jogadores, espera-se que comece o ano pelo menos disputando, mostrando um padrão de jogo, e não foi o que aconteceu. O Fluminense passou o primeiro jogo da semifinal sem dar uma finalização no gol em 90 minutos. E como o André quer que diga, o Fluminense tem jogado bem? E todo mundo, e eu acompanho bastante programas esportivos, eu mesmo aqui no meu canal elogiei milhares de vezes o trabalho do Diniz, a importância que ele tem para o Fluminense, com os erros e com os acertos. O pacote que o Diniz é um pacote com as teimosias, com os acertos, mas também com a sua coragem que fez com que ele fosse o técnico que ele é. Mas não tem como, depois de o Fluminense ficar 13 clássicos sem vencer, o que é sim um número importante, um jogador não querer que fale sobre isso. Então, são 13 clássicos, o Fluminense igualou a pior marca da história, que foi também em 62 e 63, e também em 95 e 96, e o lado mental tem falado bastante nos clássicos. Eu acho que em muitos momentos o Fluminense se preocupa mais em
discutir nos clássicos, brigar, reclamar, como o Fluminense reclamou muito, o técnico Diniz, por exemplo, à beira do campo, eu ficava olhando lá de onde eu estava muito irritado, muito nervoso, e não fez um Carioca muito bom. E um ponto importante também, o Fluminense tem uma lacuna grave no elenco, bem grave, que é a posição de zagueiro. Hoje o Diniz tem que colocar o Felipe Melo, que já vem jogando há algum tempo como zagueiro. No jogo contra o Flamengo, obviamente precisava fazer 3 gols de diferença, mas chegou a jogar com Martinelli e André, e claramente ele não confia no Antônio Carlos, no Manuel, e o Fluminense precisa agora, nessa janela que vai ter de abril, tentar contratar algum zagueiro que esteja aí nos estaduais, né? A janela internacional já fechou, e para mim é uma lacuna importante. Mas são 19, 18 dias para o Tricolor trabalhar, são jogadores qualificados, bons, campeões, vitoriosos e que precisam dar uma resposta. E a resposta não tem que ser como o André deu. Tem que ser uma resposta dentro de campo e com certeza esse time do Fluminense tem estofo para disputar as competições. E também, como eu disse no início da live, pegou um grupo na Libertadores que tem times de camisa, mas o Fluminense, dentre os 4 clubes do grupo, é de longe o melhor e deve, para mim, se classificar em primeiro lugar.